Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. É muito bom ter você diariamente aqui com a gente, falando de magia, espiritualidade, umbanda e tudo isso que a gente ama. Hoje eu quero falar de um assunto que me veio por uma inscrita aqui do canal que me mandou uma mensagem falando o quanto ela estava desanimada, o quanto ela pensava em desistir de toda a espiritualidade, deixar de atender, deixar de estudar, pegar tudo que ela tinha e doar, vender, sei lá, qualquer coisa. Ela só queria abandonar o caminho espiritual. Não que ela não gostasse da espiritualidade, mas porque ela não estava vendo mais sentido naquilo, ela estava muito desanimada, muito triste. E foi a conversa que eu tive com essa inscrita que me gerou a ideia de fazer esse vídeo. Você já passou por isso em algum momento? Você está passando por isso nesse momento? Talvez esse vídeo possa te ajudar. Se você chegou aqui pela primeira vez, é o primeiro vídeo aqui da escola que você está assistindo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve e seja muito bem-vindo. Se você já é meu inscrito, acompanha já há algum tempo, né? Eu quero saber, inclusive, quanto tempo que você me assiste, se está gostando dos nossos conteúdos. A minha gratidão dobrada a você. Seja bem-vindo e gratidão a quem chegou agora, mas muito, 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 muito obrigado a você que já me acompanha há mais tempo, viu? Esse coraçãozinho aqui é pra você. Mas vamos para o assunto que é um assunto mais pesado, né? Mas importante também. A primeira coisa que eu falei para essa moça é o seguinte: eu te entendo. E tá tudo bem, sabe? Tem gente que às vezes me procura falando assim: eu acho que eu vou desistir do caminho espiritual, esperando que eu fique assim: não vá, pelo amor de Deus, não faça isso. Não. Eu falo, se você quer isso, se isso é uma coisa que o seu coração tá pedindo, faça. Nós somos bruxos, nós não somos religiosos, sabe? Eu entendo uma coisa muito importante. Cada pessoa tem o seu caminho. Tem pessoas, tem processos que muitas vezes precisa mesmo de um tempo afastado do caminho espiritual. Sabe? A gente tem que ter essa maturidade para olhar para isso. Eu não sou um religioso que valido a minha fé pelo número de pessoas que tem dentro da minha igreja. Tem muita gente que tem essa necessidade de converter todo mundo, sabe por quê? Porque ela precisa que todo mundo fale, que acredite na mesma coisa, para que ela saiba e tenha certeza que ela está no caminho certo. Tem gente que fala assim: eu não acredito nisso. A pessoa leva pro pessoal, ela se sente ofendida. Por quê? Porque ela não tem certeza daquilo ali. Sabe por quê? Se ela tivesse certeza, a crença ou não do outro não interferiria nela. Mas elas tomam como pessoal, por quê? Porque quer dizer então que se você não acredita, eu tô errado? Nós somos bruxos e para nós não existe isso. Muito pelo contrário, nós temos que ter um olhar mais humanitário. Quando alguém disser para você que ela tá cansada, que ela quer desistir, que ela quer desanimar no caminho espiritual, o problema não é o caminho espiritual, é talvez a carga que essa pessoa esteja vivendo. Talvez são os processos muito pesados que levam essa pessoa ao desânimo. Então você tem que entender que por trás de uma ação não necessariamente tem uma razão direta. Muitas vezes tem um monte de coisas que dão origem àquela ação. E o bruxo que é bruxo tem que ter esse olhar panorâmico para a situação. Gente, tem momentos que sim, você vai precisar dar uma afastada de várias coisas e talvez até do caminho espiritual. Eu, por exemplo, estou nisso há mais de 10 anos. Só aqui na internet tem 7 anos que eu trabalho com espiritualidade. Que eu estudo e pratico magia tem mais de 10 anos. E é claro que nesses 10 anos, em alguns momentos, eu precisei dar uma recolhida. Em alguns momentos eu pensei em desistir de tudo. Em alguns momentos eu cheguei a desanimar. Nunca parei, sabe? Mas eu entendo o que é chegar no limite de esgotamento. E às vezes não é a espiritualidade. Às vezes a gente quer parar com a espiritualidade, mas não é porque a espiritualidade nos faz sofrer. Porque às vezes é a única coisa que a gente tem controle. Porque as outras coisas que nos fazem sofrer eu não tenho opção de parar. E eu quero parar alguma coisa, eu preciso de um tempo para mim. Então eu vou naquilo que é mais fácil de eu dar um start na minha vida, ou aquilo que é mais fácil de eu parar. Muitas vezes também, ainda no nosso vitimismo, na nossa pequenez, a gente se frustra com a espiritualidade porque ainda não entendeu o que é espiritualidade. Isso também é muito comum. E mesmo assim tem que ser respeitado, tá, gente? Então, às vezes, a gente
acha que a espiritualidade vai resolver todos os nossos problemas. E aí, quando isso não acontece, porque não vai acontecer, se você acredita realmente que a espiritualidade vai resolver todos os seus problemas, você tá lascado, porque não vai. A espiritualidade não vai resolver todos os seus problemas. Então a pessoa se frustra com aquilo ali. Por quê? Porque ela não amadureceu a própria noção do que é a espiritualidade, sabe? Então, gente, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Outra coisa, a vida, ela é feita, né, assim como existe na natureza, primavera, verão, outono, inverno e primavera de novo. E da mesma forma que no verão a gente quer sair, viajar, quer ir pra praia, ir pra cachoeira, ir pro barzinho, e no inverno você tem preguiça de levantar da cama, você quer... Vocês são assim também? Por exemplo, no verão a gente meio que parece... Não é só... tem mais coisas porque as pessoas estão mais propensas a sair. Um solão danado, quem vai querer ficar em casa? Agora, no inverno, eu gosto muito de sair, mas até eu no inverno, eu fico mais recluso um pouquinho. Eu gosto de ficar mais em casa, às vezes fico um fim de semana só vendo série, com o meu relacionamento. Então, assim, a gente tem esses momentos, né? A natureza lá fora, ela convida a introspecção. Tem épocas que as plantas dão flores e tem épocas que elas ficam sem flores, se recolhem, né? Para na próxima estação voltar de novo a produzir. Isso vale para nós. Então tem épocas, isso vale também para o caminho mágico. Tem épocas no caminho mágico que a gente tá, nosso Deus, eu tô super espiritual. E em outras épocas que eu tô recolhido, que eu tô fazendo menos. Então tem época que a gente faz um monte de ritual e tem épocas que a gente fica um tempão sem fazer rituais. E tá tudo bem. Você tem que entender e abraçar as mudanças da vida e não buscar uma linha reta que não existe. Sabe, o caminho mágico, o caminho espiritual, ou qualquer caminho, jornada ou trajetória que você viver, não vai ser uma linha reta para cima. Você vai para cima, para baixo, para cima, para baixo. Não tá tudo bem. Então, se você tá desanimado com a espiritualidade, tá tudo bem, respeita o seu sentimento. Sabe? Busca entender o porquê que você está desanimado. Você se frustrou com alguma promessa que foi feita e não aconteceu? Mas será que foi uma promessa real ou foi uma promessa que, por mais que tinha uma roupagem espiritual, não veio só do seu ego? Porque tem gente que fala assim, eu entrei no terreiro, a entidade falou que minha vida ia melhorar e minha vida está indo só ladeira abaixo. Tá, eu entendo que isso pode gerar uma frustração. Mas você entende que nenhuma entidade tem o poder de fazer sua vida ir para frente, a não ser que você esteja ali no processo? Porque tem muita gente também que acha assim, ela tá toda lascada. Ela acha que entrar para uma religião, e aí não precisa ser só Umbanda, Wicca, magia natural. Tem gente que acha que vai para a igreja e vai mudar de vida. Não é a igreja que muda a sua vida. É você viver em consonância com aquilo ali, sabe? Que vai mudar a tua vida. Entidade, magia, é a mesma coisa. Não é nada que vai mudar a sua vida, é o seu processo. Então a gente tem que ter essa maturidade, entender que, assim, eu respeito esse processo, entendo, e tá tudo bem você reclamar, você achar ruim, mas você tem que buscar ter um entendimento também mais amplo da questão. Será que eu não coloquei o ego no meu caminho espiritual? Será que o que tá me doendo tanto não é que eu coloquei esse bendito desse ego? E que as promessas que a espiritualidade não cumpriu, no fundo eu só dei tanta ênfase porque eram, né, promessas que fomentavam o meu ego? Porque eu vejo isso muito, gente, eu não tô tirando de trás da orelha, não. Ó, primeiro, eu sou sacerdote, eu tenho mais de 40 filhos de santo, eu sei como é que funciona desenvolver espiritualmente pessoas. Eu tenho mais de 5.000 alunos na minha escola. Eu trabalho com espiritualidade há muitos anos, há 10 anos. Eu atendo online há 7 anos. Então já passou milhares de pessoas. Então, tudo que eu estou trazendo para vocês é embasado nesses anos de vivência e nessas milhares de pessoas que eu convivi até hoje. E eu percebo que nós sempre damos muita ênfase àquilo que o nosso ego gosta. Então a entidade vira para mim e fala, olha, daqui 6 meses você vai estar bem, você vai estar saudável, vai estar próspero, mas você precisa melhorar isso, isso e isso. Dessa informação, que é uma só, a pessoa lembra que daqui 6 meses ela vai estar bem, mas ela não lembra o que ela tem que fazer. Aí daqui 6 meses ela está mal, a entidade fracassou comigo. Entende? Isso é uma coisa que acontece assim, a zóio, que eu vejo assim, demais da conta. Então, o processo de desânimo, ele é natural e todos nós vamos passar por ele.
Existe uma expressão dentro da magia natural, dentro da Wicca, que a gente chama de a noite escura da alma, que é um momento em que a gente passa por muitos perrengues, né? E dentro desse momento de muitos perrengues que a gente passa, parece que a espiritualidade não está ali, a gente chama os nossos guias, não escuta eles, e a gente se sente abandonado, se sente mal e pensa em desistir. Isso é mais uma etapa do nosso processo de evolução. Isso dentro da Cabala eles chamam de abismo, que é um momento onde você cai meio que num buraco e fica por conta própria. Não que a sua entidade te abandonou, não que a sua espiritualidade te abandonou, mas ela precisa que você cresça. Ela precisa que você vá para o próximo ciclo, que você evolua. Então, muita gente desanima ali. Isso é uma prova de iniciação. Se você vence esse período de dificuldade da tua vida, você volta mais forte, você volta um bruxo mais forte, um espiritualista mais forte, um ser humano mais forte. E eu já passei por vários. Nesses anos todos, eu devo ter passado por uns 4 momentos assim. E eu falo, a noite escura da alma, gente, não são probleminhas. A noite escura da alma é um abismo emocional que você entra horroroso e que você precisa sair dele por sua conta. É quase como se fosse uma iniciação. E a espiritualidade está ali te amparando, mas você muitas vezes não está vendo. Até porque, quando a dor vem, a razão vai embora. Então, às vezes, você está sofrendo tanto que você não está vendo o tanto de bênçãos que você tem. E é normal, não é você, sou eu, é todas as pessoas. Então, se você está vivendo a noite escura da alma, se você está desanimado com o caminho espiritual, se você desistiu de tudo, tá tudo bem. Ali na frente você pode voltar de novo. Se você já desistiu do caminho espiritual e está vivendo para o rumo, vai continuar vivendo. Se o chamado for verdadeiro, ele vai voltar no seu tempo. Também não precisa voltar agora, não. Pode demorar anos. Você pode voltar e a espiritualidade vai te acolher de braços abertos, com amor e sem julgamento. Porque todo julgamento deriva do ego. A entidade não julga. Tem gente que fala assim, nossa, o seu Zé está com raiva de mim. A entidade não fica com raiva de você. A entidade te ama. Às vezes ela tem um jeito de demonstrar. O povo de esquerda tem um jeito de demonstrar que ama mais duro. Mas amam da mesma forma. Então é muito importante que vocês, entendam isso. A entidade não vai te julgar. Se você precisa de um tempo, se dê esse tempo. Aprenda a se respeitar. Aprenda a entender o seu processo particular, o seu processo na vida. Isso é muito importante, tá? Que deu uma coisinha na tela ali. Então, o que acontece, pessoal? Entenda isso. A espiritualidade está do seu lado. Mas se você precisar de um tempo, se você precisar de um espaço para você mesmo, se dê esse espaço e volte ali na frente. Se você conseguir passar por isso sem desistir ou sem parar, parabéns para você. Agora, respeitando a si, você está honrando o seu sagrado. Tem gente que acha que espiritualidade é acender velas, é acender incenso, é cantar mantra, é ficar olhando para a lua. Tudo isso é espiritual. Só que isso é menos importante do que você respeitar a si mesmo. Então, se você precisa de um tempo, seu corpo e sua mente sabem. Tem horas que a gente precisa. Tem horas que a gente precisa dar um tempo das amizades, tem hora que a gente precisa dar um tempo dos relacionamentos, tem hora que a gente precisa dar um tempo de determinado processo na nossa vida, tem hora que a gente precisa dar um tempo também da espiritualidade, até para digerir essa espiritualidade. Porque o que acontece também? Geralmente quem se envolve com espiritualidade põe muito amor naquilo ali, põe muita ênfase naquilo ali. E lê um monte de livro, faz um monte de curso, vê um monte de vídeo. Tem uma preocupação que normalmente quem não é espiritualizado não tem, que está sempre se medindo, se analisando, se olhando, utiliza várias ferramentas. Então a pessoa ela tem meio que uma sobrecarga de espiritualidade. E assim, é como se você comesse, e de repente o corpo precisasse de um tempo para digerir aquilo tudo. Então, às vezes, a gente tem tantas entradas de espiritualidade que a gente precisa de um tempo para digerir o que é bom, o que não é, o que faz sentido, sabe? Então, muitas pessoas, por exemplo, se questionam. Tem gente que começa na Wicca e depois vai para a Umbanda. Tem gente que sai da Umbanda e vai para a Quimbanda. Tem gente que sai da Wicca, da Umbanda e nunca mais volta para nenhuma religião. Tem pessoas, às vezes, por exemplo, que precisam dar um passo atrás. Às vezes se tornaram sacerdotes, mas não se sentem aptos para assumir o posto de sacerdote e dar um passo para trás. Tá tudo bem, tudo isso também é espiritual. Entenda que
Espiritualidade está em tudo, inclusive no momento do descanso, na pausa, né? Você tem 3 deuses, né, dentro da mitologia hindu: Brahma, Vishnu e Shiva, o que cria, o que mantém e o que destrói. Tudo na vida precisa passar por esses 3 processos. Então vai ter uma fase na sua vida espiritual que você vai estar criando, gerando, vai ter uma fase que você vai estar mantendo, vai ter uma fase que você vai estar destruindo para poder começar a criar de novo. Então é muito importante que a gente entenda. Eu falei da mitologia hindu, mas a virgem, a mãe e a anciã é a mesma coisa. Você cria na virgem, mantém com a mãe e destrói com a anciã. A anciã que é velha, devagar, sabe? Que é isolada, que é distante. Então a gente passa por esses processos na vida. Só que a gente às vezes esquece que espiritualidade é muito mais amplo do que acender uma vela. Então hoje eu quero trazer para você que, assim como essa outra inscrita aqui do canal, está muito desanimado com o caminho espiritual. Primeiramente, está tudo bem, todo mundo passa por isso. Segundo, se você precisar desse tempo, se dê esse tempo e volte ou não volte, tá tudo bem. Só viva o teu processo, porque isso também é espiritual. Muitas vezes o que falta na gente é entender o problema, porque às vezes o problema não é espiritualidade. O problema são questões emocionais mais profundas, processos que você está vivendo. Talvez o que você precisa de uma terapia, talvez o que você precisa é de tomar algumas decisões que vão romper com aquilo que está ruim no teu caminho, sabe? E aí cada caso é um caso, mas está tudo bem. Você dá a sua pausa, você não é uma pessoa horrível, você não é uma pessoa ingrata com a espiritualidade por isso. Você está respeitando o seu processo. Eu já passei por isso, em algum momento do futuro provavelmente passarei também. Se você já passou por isso, talvez volte a passar, e eu espero que esse vídeo lá quando você estiver passando também possa te ajudar. Se você está vivenciando isso agora, escuta as palavras de um bruxo velho, tá tudo bem. É só uma fase, é só um processo. Sabe? É só uma fase onde você está, inclusive, amadurecendo. Porque muitas vezes, menos é mais. Então tem gente que às vezes faz todo o movimento, continua a espiritualidade, mas menos material e mais no campo mental. Tá tudo bem, tá? Só respeita o seu processo, põe os pés no chão, olha com maturidade, tenta entender se o problema é o espiritual ou sou eu em relação ao espiritual, e no seu tempo também, resolva o que você tem que resolver. Saia do caminho espiritual e volte quantas vezes você quiser, se você quiser. Entenda que ninguém é mais espiritual que você. Sabe por que ninguém é mais espiritual que você? Porque você já é um espírito. Então tudo que você faz é espiritual. Ninguém é mais espiritualizado que ninguém. Cada um tem o seu processo e o seu caminho. E daqui, eu como um bruxo velho, tô torcendo por você, desejando do fundo do meu coração que você encontre o seu caminho. Se for a magia, se for a espiritualidade, sabe? Ou outra vertente religiosa ou espiritual, ou nenhuma vertente religiosa, só seja feliz. É isso que do fundo do meu coração eu desejo para vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!